Novo nas reflexões. Hoje nós vamos falar e refletir sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um santo católico, um homem, um humano, um santo, fundador da Ordem dos Frades Menores franciscanos. Ele é conhecido por sua vida simples, de pobreza e voluntariado, dedicando-se aos pobres, doentes e à preservação da natureza. Filho de uma família rica, Francisco renunciou aos bens materiais após um profundo despertar espiritual, buscando viver em comunhão com a criação e seguindo os ensinamentos de Cristo. Ele também é reconhecido por sua humildade. Tudo aquilo que nós falamos ontem, Aquilo que ressoa num sussurro na sabedoria de vida. E que nós devemos nos aprofundar na vastidão do nosso ser, buscando o mistério sagrado da existência. Porque só assim nós vamos reconhecer os limites do nosso próprio saber, abraçando a nossa finitude diante da grandiosidade do universo. Na senda espiritual, o reconhecimento pelo não saber. Nós não sabemos tudo, lembra? Nós estamos aqui para aprender. E vamos aprender com um mestre também, que foi, como fala São Francisco de Assis. Ele buscava viver em comunhão, com os ensinamentos de Cristo, e ele também foi reconhecido pela humildade e o amor aos animais, sendo patrono da ecologia e dos animais. Sua vida inspirou muitos e até hoje ele é reverenciado pela sua devoção e caridade, mas nem sempre foi assim. Você imagina na idade que ele viveu, na época que ele viveu, ele renunciar a tudo, Eu acredito que ele era filho único e ele renunciou a tudo e para viver na pobreza, para viver que não é pobreza, sem usufruir dos seus bens materiais. E a oração que ele nos ensinou, muitas vezes conhecida como a oração da paz, é um conhecimento profundo, um cântico de transformação espiritual. Esotericamente, cada verso carrega um chamado sagrado à ascensão da alma, onde o divino se revela em cada gesto de compaixão, humildade e entrega sincera. Ao explorarmos suas palavras, encontramos um mapa da evolução espiritual. Uma melodia que toca os corações e guia a humanidade a um estado de consciência maior. Então vamos ver aqui, o que ele, como fala em cada verso, nos traz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aqui, o devoto clama para se tornar um canal de paz divina. O que esotericamente simboliza o desejo de ser um veículo da harmonia universal. Ser instrumento da paz é deixar a energia do cosmos fluir livremente através de nós, sem barreiras, sem ego, sem os bloqueios do julgamento. Então, nós estamos aqui todos, nesse ensinamento. O não julgar, o não se comparar, a gente tem que se render aos desígnios superiores, permitindo que a serenidade se derrame por onde passar. Por onde a gente passa, que a gente derrame a paz. Difícil? Difícil. Somos todos humanos, cheio de problemas, cheio de
de incertezas, cada um com sua vida, com seu modo de vida, com o seu jeito de encarar tudo aquilo que nos acontece. Mas a gente tem que se abrir, a gente tem que se abrir, porque a gente se abrindo vai se revelar para nós, vai se revelar, com certeza. Busca, lembra, eu falo sempre, quem busca acha, quem procura acha. É quando nos ensina que o saber, a gente se abre para o universo e revela a todos nós infinitas formas, infinitos jeitos de ter a fé. Essa fé que eu procuro, que eu sinto e que estou aqui, né, a compartilhar com vocês, não é uma fé cega, é um espaço silencioso que nasce e floresce na mente esvaziada. A gente tem que se esvaziar de preconceitos, de dogmas, para que a gente consiga florescer e se tornar uma terra fértil e forte. E ter a confiança amorosa na sabedoria do todo, do todo. Vamos nos render, é a rendição ao mistério da espiritualidade, é um ato de fé interior, é uma coisa, uma força interior que vai nos entregar e vai nos entregar a revelação desses mistérios, mediante ao nosso escalar, né? Ao nosso escalar. Não adianta a gente saber tudo agora, cai um livro com todas as respostas. O que você vai fazer com essas respostas? Nem a gente mesmo vai saber a lidar com as respostas. Então tudo é um processo lento. Às vezes, de repente, você tem aquele insight e tá tudo bem, mas a maioria das vezes é um processo lento e que a gente vai se abrindo para receber, Então vamos agora para o segundo termo da oração, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O perdão é uma das chaves mais poderosas da evolução espiritual. Nós devemos nos perdoar o próximo, porque com que régua que a gente olha tudo? Não é verdade? A régua do nosso olhar é limitada. Então a gente não sabe, por mais que doa, por mais que machuque, a gente não precisa viver com aquele que nos machuca, não é isso. Mas a gente tem que perdoar. Perdoar como? Se afastando, às vezes se afastando de coisas, de pessoas, de situações, porque o conflito não leva a nada, não vai levar a nada. Eu não vou mudar o outro. Eu posso mudar o meu olhar perante a situação, perante o outro. Então, a minha régua tem que estar mudando. Por isso é o crescimento espiritual. Por isso que a gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que ir atrás. O autoconhecimento é tudo. A gente tem que ir atrás de tudo isso. Uma boa palavra hoje, que você escutou de alguém aqui na internet ou sei lá o que, vai, como fala, abrir uma porta para a tua reflexão. Então, que a gente consiga entender o que é o perdão. O perdão não é suportar ser machucado. Você vai lá e você, como fala, você continua sendo machucado, você sendo explorado, ou sei lá o que, isso daí não é perdão. Vou perdoar e vou deixar acontecer de novo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que entender o outro. O outro não pode dar para nós o que ele não tem. A gente que se ilude querendo algo de alguém, esperando algo de alguém. Tem até uma brincadeira, né, que a gente não deve criar nada. Vamos criar capivara? Não, capivara dá problema também. Lembra o moço daqui da internet, né? A gente tem que criar qualquer coisa, menos expectativa. Expectativa no outro. Não. A pessoa vai amar como ela sabe amar. E não como você quer ser amada. Tem diferença.
Então vamos tentar perdoar, entender o que é o perdão. Ele é a chave da evolução espiritual. Esotericamente, quando oferecemos o perdão, nós estamos nos libertando. A gente se liberta a nós mesmos, mas também o outro do laço kármico. O que adianta a gente ficar lá matutando, me fez isso, me fez aquilo, me fez aquele outro? Não é? É a nossa postura que tem que mudar, mediante o que está acontecendo. É duro, difícil totalmente, principalmente quando você está envolvido numa situação que machuca. Mas a gente tem que perdoar. O ato de perdão, né, é transformador. Traz a alma de volta ao equilíbrio e à paz interior. Nessa linha, São Francisco nos lembra que cada ofensa é uma oportunidade de cura. Um reflexo da necessidade de entender e transcender o ego. Ah, mas ele me falou aquilo. Ah, mas ela me fez isso. Ah, mas não tem isso. Vamos, né, crescer. Crescer e deixar de ser pessoas mimadas. Porque a gente é mimado. Eu vou falar por mim também. Eu não sou santa. Certo? Eu tenho o meu jeito, eu encaro a vida de uma maneira, e quando eu sou contrariada, eu também fico nervosa, eu também fico, como que fala, mas aí eu penso, eu vou pro meu cantinho da reflexão e começo a tentar entender o porquê daquilo. Então aí a gente pensa, a gente como que fala, vai atrás do questionamento, de perguntas, por que Deus? Por que aconteceu comigo? Por que tem que ser assim? Aí a gente busca perguntas e respostas concretas. E nem sempre é assim. Por quê? Porque a gente mergulha num vasto mar do desconhecido. A gente não tem todas as respostas. E às vezes não adianta a gente ter as respostas para aquilo que a gente não sabe entender. Também tem isso. Tem isso também, né? A impossibilidade de conhecer o porquê de cada experiência são notas. Opa, que aconteceu coisa estranha aqui no meu celular. Minutinho. Olha minha colinha. Bom, vamos indo. Eu preciso de colinha, lembra? Vai chegar um momento que eu não vou precisar da colinha. Mas também vim aqui falar no Decoreba, a gente tem que ir lembrando os temas, né? Vai ter que ir lembrando alguma coisa. Tem hora que dá para ler, tem hora que não dá para ler, tem hora que dá para falar. Vocês me desculpem aqui. Eu estou no treinamento. Eu estou no começo dessas lives. É a 4ª live que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, vamos indo. Vamos com calma, como eu falo sempre. Vamos indo. Então, cada porquê é a experiência. Eu gosto de escrever. Lembra que eu falei que eu escrevo textos e mais textos e mais textos. E falar, às vezes eu começo num gancho, termino no outro. Ou às vezes nem termino. Por conta de que minha cabeça vai indo, você entendeu? Mas tudo é uma prática. E eu tô começando agora, certo? Muita gratidão por todos vocês estarem aqui me escutando. Nessa tarde, eu estou em São Paulo, na Moca, no bairro da Moca. Hoje um tempo meio fresco, gostoso, eu prefiro assim. Mas, como é que fala? Às vezes é um chuvisco. Aqui tá com chuvisco. Né? E vamos indo, espero em Deus que a tarde de vocês esteja boa, abençoada, né? E vamos refletir sobre a fé, sobre a maneira que a gente encara a fé, a maneira que a gente encara Deus, que a gente encara o divino Criador. E os porquês, né? A impossibilidade de não saber os porquês de cada experiência são as notas distintas da sinfonia da vida. Tudo é uma parte de um plano maior. Nós estamos aqui para descobrir o plano maior. E isso é a escala na escada do degrau da evolução. É a escala. E no horizonte dos mistérios, diante de nós, quando o céu que se abre em nossas cabeças.
A fé e a devoção não exige que saibamos tudo. Nós sabemos tudo. Nós estamos aqui para aprender e entender a humildade de aprender. A fé e a devoção não exigem que a gente saiba de tudo, mas que sejamos sinceros em nossa busca, aceitando que há um propósito maior em tudo. Não cai uma folha da árvore se não tivesse que cair. O que acontece na vida da gente é a mesma coisa. Se aconteceu alguma coisa na vida da gente que não seja uma coisa de agrado, ou que seja de agrado, ela não caiu por acaso. Ela vai ter um porquê. Uma hora você vai descobrir o porquê se passou aquilo. O que você estava ressoando naquele momento para passar por aquilo. É estranho. Profundo, totalmente profundo. E aí assim, a gente tem que ir aceitando que há um propósito maior em tudo. E principalmente no que ainda nós não compreendemos. Vamos seguir juntos. Aqui é uma ponte para o infinito, pois nessa travessia nós vamos descobrir quem realmente nós somos, que somos almas em evolução, e um aprendizado, aprendizes de vida. E vamos voltar aqui para a oração de São Francisco de Assis. Eu já falei, onde houver discórdia, que haja união. Não, eu não falei isso, espera aí. Eu parei no... Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos lá, começar de novo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, eu já falei. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Este verso simboliza o poder alquímico do amor, capaz de transmutar qualquer vibração densa. Esotericamente, é um reconhecimento de que o amor é a força primordial do universo. O amor, a redenção, com certeza. Aqui, o devoto pede para que o agente dessa cura, tocado pelo ódio, com a energia do amor incondicional, seja o sol, né? Que o sol desça sobre nós e apague a escuridão. Isso é um convite a cultivar o amor como um estado permanente de ser. Eu estava vendo do perdão, né? Eu falei do perdão. Então, vamos continuar nessa linha, né? Que São Francisco nos lembra que cada ofensa é uma oportunidade de cura. Lembra isso, reflita sobre isso. Que nós devemos nos curar. Nós estamos aqui para nos curar. Nós estamos aqui para aprender. Porque senão a gente estaria em outro plano, com as asas, voando nas nuvens do céu. Não é verdade? E a gente veio aqui para aprender. A gente veio aqui para entender os porquês. Mas nem sempre nós vamos achar o porquê em tudo. Nós vamos achar respostas. Porque às vezes a gente não está preparado para a resposta. Tem que entender isso também. Às vezes a gente pede. Eu peço, eu estou com ele aqui do meu lado. Ó, meu companheiro de vida. Meu companheiro de vida. Certo? E eu pergunto para ele, eu olho para ele, entendeu? Eu tenho esse hábito, ele está comigo em todos os lugares. Eu levo ele em viagem, eu levo ele... há muitos anos que eu tenho esse quadro, há mais de 20 anos eu tenho esse quadro. E ele representa mais do que um quadro, do que um porta-retrato. Ele representa para mim a pessoa que eu falo o tempo todo. Dá licença que eu vou tomar um golinho de água. Obrigado. E desculpa, mas a gente fala, né? E precisa tomar um pouco de água. Então, vamos deixar o ego de lado. Você viu que o ego atrapalha em tudo? Ele atrapalha na redenção, ele atrapalha no entendimento, ele atrapalha no perdão, ele atrapalha no amor. Então, vamos deixar ele de lado. Vamos transcender esse ego-personalidade. Vamos transcender isso. A gente não precisa dele. Não precisa, pode ter certeza. Aí, onde houver discórdia, que eu leve a união. A união é um estado natural de toda a criação. Esotericamente,
Discórdia e separação são ilusões da mente humana, criadas pela dualidade, pelo ego. São Francisco nos pede para ser portadores dessa verdade maior, de que todos... Olha, tocando o telefone de novo, só um minuto. Eu vou ter que desligar, porque eu tô em live. Agora vamos voltar. Pronto. Obrigada, vida real, gente. Desculpa aqui, o telefone toca, passa o homem da pamonha. Agora há pouco tava aqui um caminhão descarregando coisa e fazendo um apito que parecia que ele tava na ré. Mas tava um barulho, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu fico na janela e tá bem de frente para a rua. Então, tava uma coisa doida. Vocês iam escutar aquela buzina e não iam escutar eu falando, tá? E muito obrigado por todos estarem aqui. Depois eu vou picotar essa live inteira em videozinhos curtos. Por quê? Porque não tá descendo. Ela não tá descendo com ela inteira. Eu só consigo postar no YouTube. Não posso falar na rede vizinha. Eu só posso postar na rede vizinha e aí eu picoto ela inteira e coloco nas redes, tá? Eu estou, como fala, em todas elas, nas vizinhas. É nas vizinhas, tá bom? Aí eu picoto ela inteira e ela vai ficar lá. Por enquanto eu não consigo salvar aqui. Eu não tenho seguidor suficiente para isso ainda. Então ela não desce inteira, tá bom? Mas vai ficar guardado, vai ter uma boa lembrança de tudo isso. Eu vou ter uma boa lembrança e uma boa experiência de tudo isso. Tá sendo tão bom para mim fazer isso. Compartilhar aqui com vocês a fé, a esperança, o amor, o entendimento. Eu também não entendo tudo. Eu vou procurar. Eu já falei para vocês que eu estudo. Por quê? Porque no estudo é tentando compreender que eu vou entender alguma coisa. Mas essa vontade de vir aqui falar, vir aqui compartilhar, ela é maior. Ela é maior do que a minha própria vergonha de falar. Por isso que eu tô aqui. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, né? Eu sempre escrevi. Tenho textos e livros, cadernos e cadernos e cadernos de anotações de frases, porque eu leio muito, eu guardo frases, eu vou procurar o que significa, e eu gosto disso. Eu adoro escrever, eu sempre gostei de escrever, desde menina, e olha que faz tempo, hein? Faz bastante tempo. Vamos seguindo. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então essa união, portanto, não é apenas a ausência de conflito, mas é o reconhecimento da unidade de todas as coisas. É partes de um mesmo todo. É a união, certo? É a união da discórdia. Então a gente tem que ter respeito pelo próximo, respeito por nós mesmos, perdoar. Não tem uma brincadeira aí na internet que fala, né? Vamos perdoar o próximo, qual o problema? O próximo. É verdade isso. Eu dou risada dessa frase porque ela é engraçada. A gente está na evolução espiritual, mas só que a gente vai encontrar muitos próximos, muita gente, certo? Para nos testar a cada dia. Eu sou uma pessoa sem paciência. A minha paciência, acredito que ficou no útero da minha mãe. E respondo com ironia. Isso daí eu tô me tratando também, tá? Eu tenho esse hábito ruim que eu estou me tratando para isso, não responder à altura daquilo que me é falado. Você entendeu? E eu tenho às vezes eu me deparo respondendo à altura do que me é falado. Aí eu penso, reflito, eu estou em evolução espiritual. Por que apareceu essa pessoa me dizendo isso? Para quê? Para me testar. Isso é teste, certo? É teste, do qual eu ando reprovando. Mas nós estamos aqui na sinceridade de coração, em busca do amor, do respeito, da compaixão, da devoção, da entrega. E eu acredito que a gente só vai encontrar tudo isso quando a gente unificar tudo, certo? E para frente, se entregando a Deus, se entregando de verdade, porque é só Ele, com Ele e para Ele,
certo? Ele não precisa de nós, é nós que precisamos. Isso é um fato. É um fato, ele é Deus. E nós somos os seres em evolução. E vamos caminhando. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. A fé, esotericamente, não é apenas uma crença cega, como eu já falei, mas uma confiança absoluta nas leis divinas, no caminho da alma. São Francisco aqui nos guia a irradiar essa confiança em cada passo, em cada jornada. A vida dele foi assim. A vida dele foi assim. Nós mesmos devemos, como fala, nos momentos de incerteza, entregar a Deus. Me orienta, Pai, me dá um insight. Venha em sonho, em revelação, na palavra da Bíblia. Em algum lugar vem a resposta. E essa resposta ela não é ouvida pelos ouvidos, ela é ouvida pelo coração. Essa resposta a gente não vai encontrar Às vezes você encontra uma frase que te faz sentido e você, né, fala, que legal, foi aquilo que me fez, né? Mas não, ela tá lá dentro. Tem que ser uma coisa latente, que venha da alma, que venha da nossa centelha divina. Nós somos centelhas divinas, que venha lá de dentro. E essa dúvida é natural no processo evolutivo. Mas a fé é a luz que nos faz caminhar, mesmo quando o caminho não está claro. Eu ando pela fé. Também tem na internet uma brincadeira dessa. A gente sabe que está certo. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. A fé me guia. Mas não é uma fé cega. Entenda isso. Tem a diferença. Tem a diferença. É isso que a gente tem que refletir, entender e procurar e buscar. Busque, gente. Busque que encontra. A gente buscando, a gente encontra. Com certeza. Com certeza. Onde houver erro, que eu leve a verdade. A verdade esotérica é aquela que está além das palavras, além dos dogmas. Ela é a sabedoria da alma, que reconhece o que é eterno e imutável. Quando pedimos para levar a verdade, não falamos apenas da correção moral, não, mas de trazer a luz da consciência a cada situação. Então, tudo aquilo que te acontece, reflita, se você não é o pivô da tragédia. Reflita. Às vezes a gente fala, tô macumbada. Tô com praga, me rogaram praga. Às vezes a praga é você mesmo. Às vezes a macumba é você mesmo. Então, é difícil isso? É difícil. É difícil você entender isso? É. Mas veja, vai atrás da ressonância que você está tendo. A gente só recebe aquilo que a gente dá. Então, se questione antes de julgar, antes de desrespeitar, antes de não perdoar. Questione você mesmo, porque eu acredito nisso. Às vezes é a gente mesma, a macumba. Pode crer. É isso mesmo. Reflita sobre isso. Tudo que eu trouxer aqui, vocês reflitam. Vão pensar. Não entendam eu falando a verdade. Não. Vão pesquisar. Vão atrás disso que eu estou falando. Escreva. Vai ali e escreve a cartinha da gratidão. Veja pelo que você é grato hoje. Eu levantei. Obrigado, meu Deus. Eu estou respirando, eu estou viva. Então é uma gratidão. Vai ali e faça a sua cartinha da gratidão, seu diário da gratidão. Tem muita gente que usa isso. O porquê eu sou grato hoje? O que eu tenho para agradecer hoje? Inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Então a gente tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse discernimento. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Então essa verdade, ela liberta. É uma verdade que vai nos libertar. É uma verdade que a gente não fala na correção. Não adianta falar só na correção moral. Eu sou ética. Eu sou a última bolacha do pacote. Não é assim. Não é assim.
Não é isso que eu estou falando. Mas a verdade que a gente procura, ela vai nos trazer luz na consciência, para que a gente abra a mente, mas não abre tanto que é para cair o cérebro. Não! Faça de jeito com que entenda a verdade. E essa verdade vai libertar. Ela vai iluminar a ignorância, dissolvendo a ilusão, porque a gente vive na ilusão. Tem isso, certo? Então, São Francisco, ele veio falar: onde houver erro, que eu leve a verdade. Então, que ele traga a verdade de verdade. Porque a gente precisa de muitas verdades. Muita. Mas a gente tem que estar preparado para receber essa verdade. Não adianta a gente parado para entender aquilo que... Como nós vamos entender? Pesquisando, lendo, se aprofundando, porque não vai cair um livro na nossa cabeça com todas as respostas, porque também se caísse não ia adiantar em nada, porque nem todo mundo está para aquilo que é a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A esperança é a última que morre, na verdade, ela não tem que morrer nunca. Esotericamente, é a chama que nunca se apaga, mesmo nos momentos de escuridão. Levar a esperança significa ser aquele que vê além do caos. Às vezes a vida da gente tá um caos e a gente não entende nada, não sabe nem porque tá ali, não é verdade? Acontece isso, acontece comigo, certo? Acontece comigo, acontece com vocês também. Mas aí a gente tem que parar, refletir e não ficar com os dedos apontados. Não, a gente tem que estar assim, orando, pedindo, clamando, esclarecimento de situações, de coisas, de pessoas, de tudo. Esclarecimento para que a verdade venha chegar até nós. E com essa, e aonde tem a verdade, não vai ter o desespero, porque você está entendendo o entendimento da verdade. Porque aí você leva a esperança, né? A esperança de um dia melhor, de uma coisa melhor. Na verdade, mesmo que a coisa melhor seja estranha, mesmo que a coisa melhor, para uma pessoa que está lá no leito de morte, morrendo, que não tem mais jeito, qual é o melhor para ela? É você estar lá rezando para ela continuar na cama, para ela continuar com todas as as coisas que ela precisa, as necessidades, ela sofrendo. Não. A gente tem que largar o ego, a gente tem que largar o nosso egoísmo e pedir a Deus que dê o melhor a ela. O melhor a ela qual é? É a passagem, não é verdade? Então a gente tem que entender isso, a gente tem que enxergar isso. É doído. É estranho, mas a gente tem que começar a praticar. Onde houver desespero, que a gente leve a esperança. A luz, ela sempre está ali, É você que tem que ir lá no plug e acender. A noite ela é longa, às vezes ela tem noites longas, na verdade. Tem coisa que se estende por uma vida de sofrimento, uma vida de não entendimento. Mas por que nós estamos passando por isso? Não é verdade? Silencia, vá para o seu quarto, ore. Peça a Deus o esclarecimento do desespero, uma luz no fim do túnel. A gente tem que enxergar essa luz. E aonde a gente encontra a luz? Rezando. Onde a gente encontra a luz? Orando. Onde a gente encontra a luz? Decretando, acreditando e tendo fé e sendo devoto, fazendo devocional. Em qualquer religião. Aqui eu não, em qualquer jeito, desde que você faça o bem para alguém, de qualquer maneira. Na verdade, não interessa como você chegou lá. Não interessa. Interessa que você está aí para o bem. Na verdade.
Trair para o bem. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A alegria é a essência da vida, a vibração mais pura do espírito. Esotericamente, ela traz a alegria aos corações e devolve, né, a lembrança da sua verdadeira natureza, que é a felicidade divina. A tristeza, muitas vezes, é o esquecimento dessa conexão. Portanto, ao espalhar a alegria, relembramos a nós mesmos e aos outros que a vida é uma dança sagrada, cheia de bênçãos ocultas. Às vezes a nossa bênção, ela tá onde a gente nem imagina que estivesse. Aí o que tem que acontecer? A gente tem que rezar, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, peça e será entregue. Peça, aprenda a entender as coisas, não como você quer ouvir, mas como elas são. Entenda as coisas, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Isso daí é uma como fala, uma frase muito a ser estudada, né? É verdade isso, é verdade isso. Então essas bênçãos, elas estão ocultas, às vezes a gente não enxerga onde elas estão, mas elas estão ali. É só a gente pedir que a gente recebe. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aqui, São Francisco fala do chamado mais elevado da alma, ser um farol em um mundo de escuridão, porque nós vivemos um mundo de escuridão. Quanta gente precisando de uma boa palavra. As pessoas são carentes de informação, carente de tudo, de tudo. E muitas pessoas, que eu não gosto disso, eu acho estranho, eu fujo de pessoas assim, que elas querem tirar proveito de uma boa palavra. E eu não gosto disso. Eu acho muito estranho. A gente tem que ser farol realmente. Todo mundo tem que ser um farol para iluminar a caminhada do irmão. Não tenha dúvida. E a gente levar a luz é acender a chama da consciência, onde há ignorância, medo e confusão. As pessoas são muito carentes. Todo mundo é carente. Todo mundo tem uma carência. Então vamos tentar suprir a carência na palavra de Deus, na fé, na devoção, mas não a fé cega. A fé estudada. A fé, como fala, pesquisada. A fé pesquisada. A fé que vem de lá de dentro, se você deixar ela sair. Busque isso em você. Busque. Leve luz. Levar a luz é acender a consciência da ignorância, do medo e da confusão. A luz é a essência divina que reside em todos nós. Todos nós temos luz. Então vamos deixar a nossa luz acender e fluir. Vamos ser do bem. Tem muita gente por aí estranha, né? Do mal. Mas vamos ser luz. Mas não adianta tentar impor uma opinião. Não. É assim, é assado. Não. Nós temos que fazer a pessoa pensar. Fazer a pessoa refletir em tudo aquilo que acontece. O porquê acontece. E como a gente pode melhorar isso. É tão simples, é tão fácil de entender tudo isso. É muito fácil de entender tudo isso. Independente do seu grau de instrução. Independente de grau de instrução. Hoje em dia, está tão fácil você ir buscar informação, mas informação genuína. Não aquilo que você escuta e que vem para te atrapalhar a mente. Vem para refletir. Que venha para refletir, para acrescentar. Tem muita gente aqui na internet falando legal. Tem muita gente que eu sigo, muita gente bacana, que tem como te orientar a tentar encontrar as verdades ocultas. Então, aonde houver trevas, que eu leve a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz da fé, da devoção, da resiliência, né? E principalmente do entendimento.
E para isso, eu gosto de filosofia. A filosofia ajuda, viu? Ela ajuda bastante a gente, como que fala? A tentar desenvolver, né? Aquela sabedoria interna. Porque às vezes tem pessoas que são sábias, sem qualquer grau de instrução. Mas ela é tão importante quanto aquele que tem instrução. Todos nós somos importantes perante Deus. Todos nós. A luz é a essência divina que reside em todos nós. E ao invocá-la, o devoto, somos nós, né? Os devotos de Deus, se torna um emissário do despertar, guiando os perdidos a voltar o caminho da verdade. Porque tem muita gente perdida por aí. São N problemas, né? A humanidade ela carece de muitos problemas. Nos foi podado muita coisa, né? Muita coisa. E só aquele que persiste realmente é o que vai, como fala, conseguir entender as coisas. A buscar. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Neste trecho, São Francisco nos revela o segredo da verdadeira felicidade, o serviço desinteressado, é o que eu falei aqui. Qual é o interesse aqui? O interesse é levar a palavra de Deus. É esse o interesse. Das diversas formas que você consegue chegar a Deus. Porque tem diversos atalhos que você consegue chegar a ter latente dentro da gente a fé. Para isso você tem que fazer técnicas, escutar mantras, ou pode ser que você não precise de nada disso. Não é verdade? Você consiga sozinho, que é uma bênção, E eu vou falar por mim. Para chegar hoje aqui e estar aqui falando com vocês, eu tive uma eu trilhei assim bastante de verdade. Bastante. Uma porque eu gosto de escrever e eu tinha vergonha de falar. Então isso me deixou muito limitada. Mas a partir do momento que eu estou conseguindo destravar meu chakra laríngeo, estou aqui gratidão por todos estarem aqui, que vocês estão aqui me assistindo. E isso está, como fala, me ajudando a ter mais vontade de vir aqui falar e explicar aquilo que eu sei. Que eu pesquisei, que eu fui atrás, que eu fui buscar. Posso estar errada? Posso. Muita gente não vai discordar de mim? Com certeza. Jesus Cristo não foi entendido até hoje. Então, quem sou eu na fila do pão? Não é verdade? Tem tudo isso. Então, o que eu quero deixar aqui claro é que me faça consolar. Eu prefiro consolar alguém, eu prefiro doar, do que precisar ser consolada. Eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou passando, certo? Aqui para vocês. Então São Francisco revela que o segredo da verdadeira felicidade é o servir desinteressado. Esotericamente, quanto mais nós doamos, mais nos conectamos à fonte da abundância divina e universal. Consolar, compreender e amar são atos de autoestima, como que eu posso dizer? É o grande espírito que está aqui, né, mediante aos insights que eu tenho para escrever, e vem como fala, vem como, né, e vou escrevendo e vou falando, e vou escrevendo e vou falando, e vou escrevendo e vou falando, conectando com a fonte da abundância universal. Então esse ato de compreender, de amar, de consolar, são atos que transcendem, né, o meu pequeno gesto de estar aqui dando a cara a tapa a todos vocês, não é verdade? É um devocional meu. Vamos supor, eu estaria falando com Deus, que está aqui do meu lado, não é verdade? Eu estou aqui falando com vocês.
expondo também as minhas dúvidas, porque eu também tenho dúvida, expondo aquilo que eu vou pesquisar, expondo aquilo que eu acredito. E se tiver pessoas que estão aqui junto comigo ouvindo e que concordem, escrevam se concordam, se também não concorda, escreva também. Na verdade, eu vou tentar melhorar, mas assim, o devoto, ele deixa de buscar para si e passa a ser um canal do divino para os outros. É o que eu estou tentando ser aqui, um canal do divino para os outros. Um grande eu, né? É um grande eu. É a gente se fundir com o divino e estar aqui com a maior alegria do mundo, falando sobre um assunto, sobre uma dádiva, que é a fé, que é crer no divino Criador, que é crer, que é tentar entender tudo aquilo que passa na nossa vida e nas nossas experiências, e vim aqui falar sobre isso, falar sobre experiências vividas, sobre causos, sobre casos, né, que nem fala o mineiro, causos. Eu vim aqui contar os causos da minha vida e tentar, né, colocar como exemplo daquilo que eu passei e como eu me superei por aquilo. É isso. Pois é dando que se recebe, é perdoando que é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essas palavras finas revelam a profundidade, a profunda sabedoria esotérica da lei do retorno. Tudo o que oferecemos é o que nós vamos colher, que vai ser multiplicado a nós. Ao dar, nós vamos receber a graça, né? Nós estamos doando, mas a gente sabe que vai receber. E eu tenho plena certeza disso. Ao perdoar, libertamos a nós mesmos. E ao morrer, né? Às vezes a gente morre por uma situação. A gente não fala, às vezes, a pessoa morreu. Não, e ela está lá viva. Mas só que a gente, né, é um termo que se fala, né? Quando a gente morre, né, e ao morrer, né, que ele quis dizer aqui, não falamos da morte física, mas da morte do ego. Olha o ego aí de novo. Olha o ego aí de novo. É ele que nos atrapalha. É da entrega total à vontade divina. Eu não estou falando assim para a gente não ter, como é que eu posso dizer, orgulho. Eu tenho honra, eu gosto da palavra honra. Porque o orgulho é uma coisa do ego, mas a honra ela vai além, né? Então eu honro muita coisa. Eu honro meus pais, a minha ancestralidade. Eu gosto de árvore genealógica, como eu gosto de estudar árvore genealógica. Isso é tão profundo, os nossos ancestrais. Eles vieram primeiro do que nós, né? Mas isso é para outra live, né? Vai umas 3 lives só falando em ancestral, né? Mas assim, quando a gente fala em morrer, então não é a morte física, é a morte do ego, é a entrega total à vontade divina. Porque se lembra, né? Se acontecer alguma coisa com nós, além da gente estar naquela ressonância, é a vontade divina. A gente tem vontade? Tem o livre-arbítrio? Tem, mas a vontade divina é a vontade divina. É a vontade divina. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Essa entrega completa é que nós vamos nos unir ao eterno. É uma coisa imortal, é da alma. Cada palavra desta oração é uma joia espiritual, um convite para que nossas vidas se tornem um reflexo de luz divina. São Francisco, em sua sabedoria, nos convida a viver uma profunda comunhão com o todo, com a natureza, com o que nos rodeia. Assistam Irmã Sol, Irmã Lua, é tão lindo, tão profundo. Foi um dos filmes que eu assisti, eu me emociono até de falar. Há anos atrás, décadas atrás, eu acredito que eu estava nos meus 15, 16 anos. Na época eu estava no primeiro para o segundo colegial. E meu professor de literatura, ele ministrava cursos de filosofia de vida.
Ele tinha esse, né, lá naquela época, né, ele já tinha esse expertise, ele falava sobre isso. E um dos filmes, ele punha um filme e fazia a gente refletir sobre aquilo. E um dos filmes foi Irmão Sol, Irmão Lua, e foi quando eu deparei com tudo aquilo, e eu acredito que isso me ajudou muito a estar aqui hoje, porque é desde sempre que eu faço o curso. Desde sempre que eu estou em busca. Olha, eu tinha 15, 16 anos, eu podia estar fazendo qualquer coisa, não é verdade? Mas eu estava lá no curso de Filosofia da Vida. Era Filosofia da Vida e Poder da Mente, era o nome do curso. Eu fiz assim, todos os que tiveram, né? E várias vezes, porque era muito gostoso estar ali num sábado, era sábado de manhã, ele ministrava no colégio, sábado de manhã para todos nós, alunos dele de literatura, né? Mas era muito gostoso, foi muito bom participar disso. E acredito que isso me ajudou muito a estar aqui hoje, não é? E São Francisco, em sua sabedoria, nos convida a viver em profunda comunhão com o todo, transcendendo o ego. Gente, vamos transcender o nosso ego. Difícil? Difícil. Complicado? Muito. Muito. Mas a gente tem que pôr ponto a ponto, coisinha em coisinha, no cantinho do pensamento. E refletir sobre tudo isso. E refletir sobre não ter paciência, eu estou lá na reflexão, não ter paciência, responder com ironia, eu estou lá no cantinho da reflexão, para mudar essa régua de olhar. Por que eu estou ressoando assim? Não é verdade? Eu não tenho que ressoar dessa maneira, não é? Eu estou em evolução espiritual, o outro, ele vai me provocar? Vai, mas eu tenho que ter discernimento, paciência e tudo mais na caixa, respirar fundo e saber que se eu não responder essa lição, a lição vai voltar para mim fazer de novo. Ela vai voltar, às vezes com outras pessoas, às vezes com outras situações, mas ela volta. E ela volta de verdade, tá? Pra gente aprender. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Qual a lição do dia? Aprender. Aprender. Então a gente tem que fazer isso para nos tornarmos instrumentos da paz, do amor e da luz. São Francisco de Assis, ele foi um santo, mas uma alma profundamente desperta. Ao romper com as amarras da matéria. Eu também não estou falando para que todo mundo saia jogando os panos, né? Que o pai dele fazia pano, né? Fazia tecido. Então eu não falo para a gente sair jogando os panos para cima, não é isso. Mas a gente tem que jogar essas amarras materiais, que muita coisa, ela nos faz ser escravo daquilo, né? Depender daquilo. E a gente não pode fazer isso. Não é verdade? A gente não tem que depender. Não. Outro ponto de evolução. Não podemos ser escravos da vontade, da ilusão. Vou tomar mais água. Dá licença um pouquinho. Ele viu, né, ele enxergou tudo isso com os olhos do Espírito, tocando a vida com amor incondicional a tudo e a todos. Que apenas aqueles que se despe, né, se tira a roupa, né, para fazer tudo isso e viver na simplicidade, né? A simplicidade em si, eu gosto de andar toda emperequetada, mas isso não é uma coisa simples. Mas não é isso, não é essa, como fala, né, os adornos da árvore de Natal. Não é isso que eu estou falando. É uma simplicidade que vem lá do fundo, da vastidão, né, a vastidão da alma. É que ela encontra a missão de servir, de servir. Eu acredito que eu estou aqui servindo, certo? Eu acredito que eu estou aqui servindo e isso me alegra muito,
muito. Eu estou muito realizada por poder estar aqui destravando meu chakra laríngeo. Que eu esperei 56 anos para fazer isso, certo? Para fazer isso. Porque no tempo da escola eu era aquela que fazia o trabalho todo escrito. Mas falar, não. Deus me livre lá falar na frente. Não, era preferível reprovar a matéria, mas eu não ia lá na frente falar. Isso foi assim minha vida inteira. Isso foi ruim. Foi ruim. Eu tentei tratar isso? Tentei bastante. Bastante. E foi num curso que eu fiz de bíblico. Um curso bíblico que eu fiz. Fui eu e meus filhos. Aí o mais velho ficou comigo o tempo todo do curso, né? E nós adoramos ter feito, viu? Foi muito bacana de verdade ter realizado aquele curso bíblico. Na época, eu e meu filho, nós éramos os únicos católicos ali sentados. Católicos, modo de dizer, né? Esotéricos, né? Ali sentado, aprendendo a palavra. E muito respeito, foi muito respeitoso, todo mundo nos respeitou, não nos questionou, certo? E a gente aprendia passo a passo a palavra, entender, interpretar a Bíblia. E nós tivemos um TCC, vai, acho que foi o TCC. Ih, a minha bateria tá fraca, meu Deus. Então, aí teve esse TCC. E o TCC, eu fui falar sobre os muçulmanos. Foi a primeira vez que eu fui, com a ajuda da minha filha, tá, a explicar. Cada um ia falar sobre uma religião. E eu ia falar sobre a muçulmana. E foi, como fala assim, muito bacana, muito legal. Foi uma experiência incrível. Isso faz uns 5 anos, mais ou menos, que aconteceu. Mas foi uma experiência muito legal. Aí depois eu vim, como fala, fazendo outros cursos, EAD, né? Fiz bastante curso EAD, mas me expor aqui em falar, não. É a primeira vez mesmo que eu estou tendo a coragem de vir aqui falar, mas isso está sendo muito gratificante para mim. E ter vocês aqui me escutando não tem preço, não tem preço. Isso não é uma coisa que se precifica. É uma coisa que se sente e se emociona, tá? Desculpa a emoção, eu sou emocionada, tá? Então vamos lá. A missão de São Francisco, né? Ela foi a de ser uma ponte entre o céu e a terra, um canal puro de devoção, onde cada passo no solo era uma prece, cada gesto um cântico de amor. Sua fé não era uma crença distante, teórica. Era uma vivência. Ele viveu a fé dele. Em cada momento, em cada criatura que encontrou, vendo em todas as faces o reflexo de Deus. O despertar dessa alma é o despertar da humanidade, que repousa adormecido entre nós. Porque nós vivemos adormecidos. Esperando o momento em que a verdade se revele e seja processada, né? Que possamos, como ele, abraçar o mundo com compaixão. A vida de São Francisco é um convite à reflexão. Então vamos refletir sobre o dia de hoje, sobre a pessoa, né? O ser humano que foi São Francisco de Assis. Né? Que é uma reflexão muito importante, é de real importância para a gente refletir sobre a vida dessa pessoa. Porque ele nos trouxe muita coisa. Ele nos ensina que a verdadeira riqueza está na renúncia. Muitas vezes a nossa felicidade está na renúncia, realmente. Na entrega absoluta ao fluxo da vida. Ele abandonou tudo para ganhar o mais precioso tesouro, a liberdade da alma. Sua vida, portanto, é uma das danças sagradas entre o terreno e o celestial, onde cada ato de bondade, cada palavra de consolo é um passo na direção da união com o divino. Francisco viveu sua missão como um jardineiro que cultiva o amor em cada ser que encontra. Desculpa, gente.
Nossa, me deu tosse, eu vou beber mais água. Desculpa, viu? É que eu engasguei. A fé de Francisco é uma chama que queima sem acender, iluminando o caminho não apenas para si, mas para que todos cruzem o seu destino. Sua vida nos recorda que ao morrer para o ego, nascemos para a vida eterna. E é nessa morte simbólica que verdadeiramente vivemos. É isso, né? É isso, pessoal, que eu quero entregar aqui, né? Que o ego, ele nos atrapalha. E bastante. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre a história de São Francisco de Assis. E que possamos despertar para essa nossa nova missão, em profunda comunhão com o todo, guiados pela luz e o amor de Deus que nunca se apaga. E não deve se apagar nunca entre nós, sabe? Eu sei que nem sempre somos compreendidos. Os olhos críticos, né? Os olhares de desdém, julgamento daqueles que não veem o mundo pelos nossos olhos e que não são muitas vezes pessoas, como fala, são pesados, né? Pessoas pesadas. Mas essa incompreensão não faz a gente retroceder. Pelo contrário, eu sinto cada vez mais a vontade de vir aqui, de falar, de ter esse fogo ardente dentro de mim, para que passar a vocês o como a fé, ela queima, certo? Ela queima dentro da gente. Falando da palavra de Deus, compartilhando o amor divino. Eu sei que estou cumprindo a minha missão com tudo isso. Sei de verdade, sei que São Francisco de Assis também fez isso. Ele não foi compreendido. Ele não foi compreendido. Hoje ele pode ser cultuado, rezado, mas ele não foi compreendido na época dele. E vamos viver essa coragem. Eu chamo todos vocês para viver essa coragem. A de entrega da fé absoluta. A humanidade, ela mergulha em trevas. E a gente esquece da nossa própria luz. E a gente não deve esquecer nunca da própria luz. Vamos ser o farol. Vamos ser o farol. Eu levanto uma bandeira para que todos nós sejamos faróis na vida das outras pessoas. Um instrumento que ecoa a paz e o amor, sem julgamento alheio. Sei que nessa missão, né, de espalhar as sementes do divino em solos que nem sempre são férteis, né? Tem pessoas aí que não são. Tem muita gente. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Uma hora chega, a conta chega. E cai as fichas. E ela vai, uma hora vai ter esse encontro com Deus. Pode ser nessa encarnação como pode ser na outra. Mas uma hora ela vai ter. Uma hora vai ser o momento dela. Não é verdade? E não vamos nos calar. A gente não tem que nos calar, né? E tem que passar a verdade e a vida, que é Jesus, que é Deus, divino Criador, seja lá como vocês chamarem. Não espere que todos compreendam isso, pois a fé verdadeira é um salto no desconhecido. Algo que poucos têm coragem de fazer. Então vamos seguir os mandamentos de Jesus, o exemplo de São Francisco de Assis e gritar para todos possam ouvir que no fundo esse chamado ele ressoa dentro da gente. A minha voz hoje está meio estranha, né? Porque eu até engasguei. Mas não vamos voltar, não é verdade? A gente tem que ir para frente e a voz tem que ecoar no desejo de ser, como fala, é uma coisa urgente. É uma coisa urgente isso. Ou a gente vai aprender pelo amor, ou nós vamos aprender pela dor. Eu prefiro aprender pelo amor de Deus. Certo? Essas palavras, né? Ó, vai acabar minha bateria. Tá acabando a bateria.
A minha bateria vai acabar em 5 minutos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas vamos terminar, né, por aqui, né? Por mais que eu carregue, ela é bastante, que nós falamos bastante tempo, né? Então que a palavra de São Francisco de Assis seja um farol na nossa vida, né? Que a vida dele seja um farol. E que nós aqui nesse canal, né, a gente busca pela plenitude, eu busco pela plenitude. E que vocês tenham um entendimento dessa fé genuína, que eu tenho e que tento passar aqui para vocês. O universo ouve cada busca sincera em seu tempo e ele responde com amor e generosidade. É assim que eu busco tudo isso. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Muita gratidão de verdade. Então eu me lanço ao desconhecido, confiando que ao dar eu recebo, que ao perdoar eu perdoo, e que ao buscar eu consiga o meu coração puro. Eu sou abençoada e espero em Deus que vocês também o sejam. E vamos, né, viver a vida. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu não sei nem como vocês estão me vendo, vocês estão... Para mim aqui me aparece uma tela da qual eu estou sem bateria. Muita gratidão a todos. Gratidão de verdade. Fiquem com Deus e boa tarde. Estou tentando desligar. Olha lá, voltei. Voltei. Olha eu aqui de volta. Ó, o telefone maluco. Não vai acabar minha bateria, viu, gente? Muita gratidão de verdade por todos estarem aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos levar de exemplo, né, a vida de São Francisco de Assis. E entender cada palavra que ele nos trouxe com aquela oração de paz, de amor. Tá? Muita gratidão de verdade. Hoje aconteceu várias coisas, hein? Eu engasguei, a bateria acabou, mas eu trouxe aqui a minha palavra e a minha missão. Tá? Muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Beijo no coração. Olha eu na tentativa de apagar a coisa. Não tá nem respondendo o telefone. Eu me interajo. Pode deixar que uma hora eu chego lá. Uma hora eu chego lá. Mas muita gratidão. Eu vendo vocês aqui me dá uma coisa tão boa no coração. Mas uma coisa tão boa. De verdade. De verdade. É um sentimento assim que eu vou levar para a vida. Para várias vidas, né? Muita gratidão de verdade. Valeu. Valeu mesmo. E eu tô aqui tentando terminar. Ah, consegui. Gente, beijo no coração.